Que é, Ângela? Testes de personalidade, comportamentais? Não, eu não acredito nada disso e nem preciso nada disso para gerir o meu negócio, Ângela. E se eu te disser que só por te conheceres tu conseguirias poupar 65% dos teus custos? Queres saber como? Então anda, apanha a boleia, eterno aprendiz. Gostavas de ter um negócio forte e também de tempo para as tuas coisas? Então seja muito bem-vindo a esta viagem para empreendedores que são eternos aprendizes. És um? Então eu paro para poderes entrar. Quem sou eu? Ângela Silva e sou uma eterna aprendiz. Curioso? Curiosa? Então aperta o cinto e aproveita a viagem. Olá, olá! Então seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de A Boleia com o Slow Business. Hoje nós vamos falar e misturar aqui conceitos, abordar aqui a parte de nós nos conhecermos a nós próprios como empreendedores e de que forma é que isto me ajuda a ter um negócio mais forte, a reduzir custos, a melhorar a relação que eu tenho com a minha equipa, a fazer crescer o meu negócio, fazê-lo evoluir e melhorá-lo continuamente. Slow Business, para quem, e se tu estás aí, e se é a primeira vez que estás a ouvir, Slow Business não é um negócio lento e não se trata de lentidão, e trata-se de decisão. Decidir melhor, decidir o que é que vais manter, o que é importante, o que é que te traz melhores resultados com menos esforço. E é isto hoje que eu quero abordar aqui, que é de que forma é que só por te conheceres, não é, o teu perfil comportamental, é que tu consegues também fazer crescer o negócio, ou reduzir custos, ou melhorar os teus processos. E isto foi muito giro, esta ideia de juntar estes dois conceitos surgiu porque o meu mentor de social media, estávamos os dois no arranque a conversar sobre o que era a minha marca, o meu percurso, para ele me ajudar aqui numa estratégia, não é? Mais para a frente, para o futuro. E eu estava-lhe a explicar a minha marca, a Equal, que tem como objetivo um impacto igual para todos, Equal, não é? Que quer ajudar então os empreendedores de pequenos negócios, gerir um negócio que não precisa ser algo complexo, que basta papel e caneta, que a Equal tem dois grandes pilares, que é o conhece-te a ti próprio como empreendedor, e aqui uso as metodologias DISC, e tem a outra perna, o outro pilar, que é conhece o teu negócio, e aqui eu uso as metodologias Kaizen do Japão. E eu estava-lhe a explicar que nenhum empreendedor, quando eu trabalho em mentoria de 1 para 1, nenhum empreendedor começa a trabalhar comigo sem conhecer o seu perfil DISC, o seu perfil comportamental. E que depois trabalhamos então a parte de conhecer o negócio. Ao que ele faz uma observação muito engraçada. Então significa, Ângela, que o slow business só começa quando tu estás a trabalhar com ele esta parte do Kaizen, de medir os resultados e de melhorar o negócio. E eu achei aquilo tão curioso e eu disse, não, o slow business começa logo desde o início, que é quando o empreendedor se conhece. E contei-lhe a história, que é essa a história que eu hoje te trago aqui, uma história real de uma empreendedora que contratou a mentoria 1 para 1 comigo e que de um mês para o outro, só por conhecer o seu perfil comportamental, conseguiu reduzir 65% nos seus custos. E já te vou contar um bocadinho mais sobre esta história. Mas antes eu quero fazer aqui um parênteses, porque nós quando falamos em custos, vendas e lucro, não é? Aqui o foco não é sempre o lucro, não é? Quanto dinheiro é que nos fica no bolso, não é? Faturar bem é importante, não é? Mas desde que depois acompanhados com os custos que nos permitam ter aqui uma margem, e esta margem vai ser o nosso lucro. E eu vejo muita gente a focar-se em formas de aumentar o lucro. E tudo bem,
Claro que sim. Formas de aumentar o lucro. Eu agora vou partilhar aqui a tela, porque existem mais formas que nos ajudam a ter um maior lucro, que no final de contas é isso que importa. Não me interessa muito vender muito se depois também tem uns custos muito altos e depois até tem um lucro negativo. Então, aquilo que acontece e aquilo que nos dizem é que realmente existem várias formas de fazer crescer o negócio e de aumentar as vendas, mas outras coisas que não se fala tanto e que também permitem aumentar o lucro é reduzir os custos. Ok? Se nós estivermos a falar de aumentar as vendas, nós temos 3 formas de o fazer, não é? Como é que nós aumentar vendas? 3 formas. Pode ser porque estás a trabalhar e conseguiste ter novos clientes. Também pode ser porque realmente tu aumentaste a média de venda por cliente. O que significa que, ok, em média, no passado, os meus clientes contratavam-me apenas 100 euros, cada cliente gastava comigo 100 euros e agora gasta 120. E uma terceira forma de realmente aumentar as vendas é tu conseguires aumentar a frequência. Ou seja, em vez de um cliente te comprar uma vez no ano, ele compra-te 2 vezes no ano. E estas são 3 formas de realmente tu conseguires aumentar as vendas e com isto aumentares, vamos considerar que os custos ficam, ok, mais ou menos estáveis, e com isto, o que é que acontece? Se tu consegues aumentar as vendas, não é? E tendo em conta que o lucro é igual às vendas menos os custos, o que é que acontece ao teu lucro? Também vai subir. A questão aqui é que existe outra forma de aumentar o lucro. Que não é só por aumentares as vendas, mas imagina que diminuis os custos. Se tu tens vendas de 100, não é? E tu realmente consegues passar de 80 euros para 60 euros, não é? Fizeste aqui uma melhoria que te permitiu fazer esta passagem, então quer dizer que tu, em vez de teres aqui 20 euros de lucro inicial, tu passaste a ter quanto? Temos 40, não é? Houve aqui uma melhoria. E, portanto, é muito importante, muitas das vezes, nós também percebermos como é que nós podemos reduzir os custos. Porque o foco nas vendas é importante, mas até pode ser mais fácil nós ganharmos a tal almofada financeira, não é? O tal lucro, começarmos a ver o lucro a crescer para reinvestir no negócio, para fazê-lo crescer, para dar formação à equipa, para contratar novos elementos, o que for, não é? Mas que o foco não seja só as vendas. Existe outra possibilidade de o fazer, que é realmente a redução dos custos. E então aqui nós conseguimos perceber que existem outras formas de o fazer. E o que é que aconteceu, e agora voltando então à história, o que é que aconteceu com esta empreendedora que me contratou e que realmente a primeira coisa que fiz com ela foi traçarmos e ela fazer o relatório DISC. É um relatório com 15 páginas, onde tem lá tudo. E há coisas que nós gostamos mais e há outras que não gostamos tanto, não é? Porque muitas das vezes nós nem temos noção da percepção e do impacto que estamos a ter nos outros, porque nem sequer pensamos nisto, estamos em piloto automático e respondemos, somos assim e nunca paramos para pensar porque é que eu, Ângela, gosto de desafios, gosto de mudança, sou tão rápida a decidir e muitas das vezes o que é que isto faz? Faz com que seja demasiado exigente, o outro ainda precisa de mais tempo e eu já estou então, e quando é que vamos avançar? E o outro sente pressão. Só que eu nem sequer tenho consciência disto. Só que se tu tiveres uma equipa, ou então se não tiveres uma equipa, se tu tiveres clientes, que todos nós temos clientes como empreendedores, ou fornecedores,
e também não perceberes como é que a máquina humana deles funciona, muitas das vezes podes estar a dar aqui um tiro nos pés e estás-te aqui a esforçar e a tentar adaptar-te, não é? E realmente não estás a ser eficaz. E o que esta realmente empreendedora fez foi conhecer o seu perfil comportamental, e agora vou projetar aqui a apresentação que preparei para ti. E há uma coisa que é muito importante, portanto, eu já te falei noutros episódios de qual é que considero que seja o primeiro passo para teres este equilíbrio entre negócio e a tua vida, e teres vida própria, teres liberdade, criaste um negócio para criar as tuas próprias regras, não é? E afinal de contas agora não tens férias, não tens fins de semana, trabalhas à noite, pá, isto não é nada daquilo que tu desejaste. Então é possível, existe uma outra forma, e eu, pá, com tudo isto que estou a partilhar contigo, é a minha partilha, mas como é que tu consegues ter este equilíbrio, como é que tu consegues ter um negócio forte e também ter uma vida própria. E aqui nesta parte dos perfis comportamentais, relembrar, ok, que existem 4 perfis, mas que todos nós temos um pouco de cada um deles. E neste caso, vou voltar então à história da empreendedora. Ela tinha um perfil principal, ou seja, nós temos um bocadinho de cada um destes perfis, mas existe um que se sobressai mais. O meu é o vermelho, é o GRU. O GRU, ou seja, o GRU e o Felisberto gostam da mudança, partilham as metas, gostam muito de metas, de objetivos, de solucionar problemas, e têm uma capacidade de decisão muito rápida. Os perfeitolas e os calcutá precisam de mais tempo para decidir, gostam muito mais de processos, não gostam de mudanças e de imprevistos, e valorizam muito a segurança. E então, nós temos um bocadinho de todos, mas essa minha empreendedora, o perfil principal dela era o calcutá, ou seja, o sereno, não é? Como se costuma dizer nos perfis comportamentais. E tem aqui, e esta é a informação que se recebe quando se faz o teste DISC, não é? Do perfil comportamental, tem aqui tudo. O que é que nós evitamos? Qual é que é o medo? O que é que nós procuramos? E isto é uma caracterização geral dos calcutares. E eles detestam conflitos e muitas das vezes cedem só para evitar o conflito. E às vezes o conflito é só, estamos aqui numa discussão a discutir pontos de vista. Eu tenho uma amiga minha que diz, pronto, vamos mudar de assunto. Eu disse, mas está tudo bem, nós só estamos aqui a discutir um ponto de vista diferente, mas para ela aquilo já é um conflito, já é um problema, não é? E então ela não gosta disso, só quer paz e harmonia e que toda a gente se dê bem. Têm muito medo estes perfis, os calcutares, de perder a segurança. Eles procuram a estabilidade, a segurança em tudo. Eles têm uma grande necessidade de ajudar os outros, mas depois têm uma coisa que é uma limitação, que é, eles têm muita dificuldade em estabelecer prioridades e detestam mudanças. Não é? E sob stress, o que é que eles fazem? Pá, não demonstram as emoções, como eles têm medo da mudança, tornam-se inflexíveis, questionam, duvidam, não é? E então depois têm a percepção pelos outros. Mas têm um talento incrível, que são muito bons, como eles valorizam o passo a passo, este perfil adora o planeamento estratégico, são disponíveis, é um membro confiável, paciente, compreensivo, empático, agradável, ok? E isto é aquilo que é visto pelos outros como bom, não é? São bons membros de equipa, são pessoas relaxadas, são pessoas harmoniosas, e é a maior parte da população, a maior parte da população são calcutares. Mas depois existe o outro revés, que é, visto pelos outros, como eles não gostam de mudança, eles são vistos de resistentes. Porque tu estás sempre a resistir à mudança. Apresenta uma ideia nova e tu nunca concordas, ou estás sempre a colocar entraves. São vistos como inseguros, porque como não tomam aquela decisão, ou estão sempre a perguntar ou a questionar, são vistos como perfis mais inseguros e mais lentos na tomada de decisão. Porquê? Porque precisam de tempo para decidir. E isto é o geral, não é? Os calcutares da sociedade são assim. Mas depois, quando a minha empreendedora fez o relatório, diz que aparece algo deste género,
que é a percentagem de cada um dos perfis que ela tem. E o foco, eu vou, obviamente que isto depois, e por isso é que isto tem milhões de combinações diferentes, porque cada um de nós depois tem aqui uma percentagem diferente. Isto vai tudo influenciar depois o relatório e a forma como nós nos comportamos e o porquê da forma de nos comportarmos. E cada um de nós tem o seu gráfico de forma diferente. Mas nós podemos aqui ver que o sereno, não é o tal verde de todas as cores, é aquele que se destaca mais, portanto é o tal perfil principal. Logo a seguir vem o perfil amarelo com 66%. E o perfil amarelo é o tal Felisberto, é a tal pessoa que gosta de se relacionar, que gostem dele, que faz as coisas para agradar. Então, o que é que isto dá? Dá-nos aqui uma percepção de que esta pessoa está muito virada para pessoas, porque os serenos e os amarelos, o amarelo e o verde são muito conectados com as pessoas, têm a prioridade das pessoas, são aquelas pessoas que estão no café e eram capazes de ficar no café ali a conversar, enquanto que os vermelhos e os azuis já estão a dizer, epá, tem muita coisa para fazer, bora lá, tipo, siga. E eu era uma das que dizia isso, porque tinha mais coisas que fazer, já está bom, já convivi e vamos lá. Estes perfis não, estes perfis gostam do contacto com as outras pessoas. Então, nós temos aqui um perfil, o perfil dela, quando chegou o relatório, eu percebi logo, ok, esta pessoa tem uma equipa de 5 pessoas, proporciona aqui um ambiente estável, harmonioso, tem aqui uma forte relação às pessoas. Mas depois ainda aparece uma coisa muito mais útil, que é uma descrição para esta pessoa. Isto é só uma parte do relatório, de qual é o ambiente ideal para esta pessoa, a sua tendência motivacional, ou seja, o que é que a leva a agir ou não, e qual é o estilo pessoal, como é que ela reage sob pressão, qual é que é a principal emoção dela. Alguma insegurança, está aqui a dizer. Qual é a área que ela deve trabalhar? As prioridades. Mas existe aqui uma coisa que é reação sob pressão. E este aqui, ok, é aquilo que a fez poupar 65% nos seus custos. Quando ela percebeu que o ambiente dela, ideal, era estável e previsível, que cria poucos conflitos, ok? Poucas discussões, que realmente não quer aqui entrar em conflito com ninguém, ela conseguiu poupar estes valores. Porquê? Porque quando um fornecedor ia ter com ela e lhe começava a mostrar os produtos, e ela dizia, não, porque não preciso, ainda tenho estoque dos produtos, mas o fornecedor estava a insistir, ela vê isto como um conflito. E ela sabe que este perfil não vai desistir. O que é que acontecia? Ainda por cima, este perfil, a outra pessoa dizia uma coisa complicada, que porque este mês para atingir os objetivos do mês, então como este perfil só quer ajudar os outros, é Madre Teresa de Calcutá, que quer ver toda a gente bem e feliz no mundo, quando a outra pessoa, o fornecedor do outro lado, utiliza este argumento, eu até preciso deste valor para atingir os meus objetivos mensais, o que ela fazia era, mesmo não precisando dos produtos, ela comprava-os. E tu dizes, não é possível. Sim, é possível. E não é só um caso, 2 ou 3. As pessoas depois não têm aquela coragem de dizer, peço desculpa, já lhe disse mais 1, 2 ou 3 vezes que não preciso dos produtos que tenho, que já tenho estoque e que, peço-lhe, vá ou eu contactar consigo quando eu precisar e vamos marcar uma hora para você vir aqui. Porque aparecer aqui sem eu estar a contar, porque está-me a tirar tempo, eu preciso de atender os meus clientes. Esta pessoa não tem um perfil natural para dizer isto. Esquece. Isto foi para ela dizer isto, é o fim do mundo. E quem tiver este perfil assim verde vai concordar e vai dizer, claro, não, eu não dizia isso, eu também não dizia isso. Mas para mim, que sou vermelhinha, eu dizia isto, mas na boa. Era capaz de dizer, olha,
Tchau e adeus. Você marcou? Não marcou? Pois não. Então, olha, eu agora peço imensa desculpa, mas não consigo mesmo atendê-lo e não preciso de nada. E quando eu precisar, eu vou-lhe ligar. Sou eu que lhe vou ligar, está bem? Obrigada, adeus. Bom dia, tchau. Eu sou a Laia, não é? Mas há perfis que não conseguem fazer isto. Então, o que acontecia é que ela estava a comprar produtos que não precisava e o que nós fizemos na sessão foi... Ela já sabia que gostava de um ambiente harmonioso, mas ela não percebia e não sabia do porquê. Ela fazia isto porque ela queria evitar o conflito. A partir do momento em que ela percebeu que ela só estava a ter aquela atitude porque queria evitar o conflito com o fornecedor, mas que realmente aquela atitude que não era nada correta da parte dele, então ela aí conseguiu, e conseguimos treinar, e o meu trabalho com ela foi treinar o dizer um não que fosse confortável para ela. Porque ela não vai dizer um não, como eu digo, no roleplay que eu fiz, ela não vai dizer este não. Então o que eu a ajudei a fazer é a descobrir como é que ela de forma assertiva, respeitosa, harmoniosa, consegue realmente dizer, olha, muito obrigada, mas de facto eu não preciso dos produtos. E foi aquilo que ela fez. Na próxima vez que ele veio, ela realmente conseguiu dizer-lhe, olha, não vale a pena, eu já lhe disse que não vou comprar nada e peço-lhe que para vir só aqui quando não sei o quê, mas tipo de uma forma tão tranquila, tão suave, mas olha, é sempre bem-vindo, você pode passar aqui e tudo mais, mas olha, repare, porque eu agora não tenho tempo, e ele conseguiu manter-se firme e dizer que não àquele fornecedor. E portanto, é este poder que o conhecimento, o teu autoconhecimento te pode trazer. Este foi um caso real em que conseguimos ver logo um impacto de um mês para o outro. Portanto, a mentoria ficou logo paga e ainda sobrou muito dinheiro, porque realmente ela conseguiu perceber algumas coisas. Ela disse, por isso é que eu, Ângela, quando existe aqui alguma confusão entre elas, entre a minha equipa, eu às vezes me resguardo, ou não tomo partido, ou até deixo e permito que a outra pessoa faça e não digo nada. Às vezes até gostava de dizer que não gostei daquilo, ou de chamar a atenção sobre algum comportamento, ou de chegar a horas, ou o que for. E não consigo e já percebi porque é que não o faço. E acredito mesmo que cada um de nós, se conhecer a si próprio, se souber porque é que se comporta da forma como se comporta, vai ser tudo muito mais simples. Vamos conseguir gerir o negócio e perceber na envolvência que nós temos, cliente, a família, também é importante, não é? Cliente, a nossa equipa, fornecedores, quem é que eu sou e quem é que é as outras pessoas, epá, isto é ouro. E tu podes estar a pensar, Ângela, então mas como é que eu faço, como é que eu sei qual é que é o meu perfil principal? E como é que eu sei e consigo descobrir melhor quem é que é o outro e o que é que ele valoriza? Tens duas formas de o fazer. Primeiro eu vou deixar nas notas do episódio, é tu conseguires ter este relatório DISC, não é? Dizes, olha, Ângela, eu quero fazer um relatório DISC Premium e quero saber como é que funciona. Então envias-me um e-mail e tu podes ter então acesso ao teu relatório DISC comportamental, onde te garanto que alguns pontos te vão surpreender e se calhar não tanto pela positiva. O segundo caminho que tu podes fazer é, ok, não, Ângela, eu não quero só conhecer-me a mim ou ter acesso ao meu relatório, e eu quero também compreender melhor o outro, saber o que é que o outro valoriza, o que é que o está a bloquear, porque eu preciso disso, tenho uma equipa, ou lido com clientes e muitas das vezes sinto que não consigo comunicar da melhor forma ou que existem conflitos e eu quero perceber melhor como é que a minha máquina humana funciona, mas também como é que a máquina humana do outro funciona. Então aí tu tens a oportunidade de participar num workshop que eu modero. Eu vou-te deixar nas notas do episódio quando é que vai ser o próximo workshop.
é 100% online, é das 8 às 6 da tarde, e fazemos este mergulho, não é? Eu digo sempre que é os Sherlocks, nós somos Sherlock Holmes, porque nós saímos deste workshop mais perspicazes, nós conseguimos ver e conseguir observar coisas que para outras pessoas são difíceis, conseguimos entender melhor. E apesar do foco ser muito no profissional, a verdade é que também consegues trazer isto para o teu lado pessoal, trazer aqui e traçar o perfil comportamental do teu marido, do teu filho, se já for acima de 12 anos, se ele já tiver mais de 12 anos, já é possível conseguires traçar o perfil comportamental, do teu amigo, do teu tio, da tua família, não é? E com isto nós melhoramos relações. E há uma coisa muito importante que para mim é fundamental. Eu não falo de influência nem de persuasão e de rapport e tudo mais. Eu não quero saber disso para nada, porque mais importante do que eu estar a influenciar ou persuadir é eu respeitar verdadeiramente o outro. É eu conseguir compreender o outro. A tal empatia. Empatia não significa que eu tenha que concordar. Empatia significa que eu tenho que compreender que para aquela pessoa o perfeccionismo e fazer um gráfico e fazer um traço, tem que ser feito um traço à régua, mas que eu consigo fazer um gráfico, o meu gráfico se for à mão, não é? Eu tenho que, embora eu não concorde e eu faço os meus gráficos à mão, e eu respeito e percebo e entendo que para aquela pessoa precisa de, como é mais perfeccionista, precisa de uma régua para fazer o seu gráfico, para traçar a sua linha, para fazer o seu desenho, não é? Então é esta questão da empatia e do respeito pelo outro que vai acontecer neste workshop. Vais ficar mais perspicaz, vais conhecer-te melhor a ti e vais conseguir identificar qual é o perfil principal do outro, compreendê-lo e melhor, saber lidar melhor com as outras pessoas. No fundo, eu já fiz muita asneira e ninguém nos ensina na escola como é que nós devemos liderar equipas, e a minha vida sempre foi liderança de equipas, quer na Bosch, quer na Sonai, e ninguém nos ensina como é que nós temos que o fazer. E depois andamos aqui às turras e às cabeçadas e parece que existe malta que nasceu para isto e que faz isto com uma perna às costas e tem um talento natural para isto, e depois existem outras pessoas como eu, que parece que é sempre um esforço de, Angela, cala-te, não interrompas a outra pessoa, porque isso magoa outras pessoas. Ok, Angela, pergunta mais vezes, não sejas tão diretiva. Então é este conhecimento que eu tive desde 2015, que verdadeiramente me conseguiu ajudar a ter melhores resultados. Por isso, assim se consegue, só por te conheceres melhor, poupar 65% nos teus custos. Conhece-te e depois falamos sobre realmente quais é que são os outros benefícios. Portanto, hoje ficamos por aqui. Um grande beijinho e até à próxima semana, Eterno Aprendiz. E já está, que tal? Achas que esta viagem merece ser partilhada com outros empreendedores? Se sim, clica em seguir e partilha com alguém a quem possa ser útil. Se não, diz-me qual o motivo. É que eu sou mesmo uma fada melhoria contínua. E claro, não te esqueças que semanalmente te posso dar boleia. Até lá, Eterno Aprendiz!